Gravando aí você, ó. Take 1. Take 1. Ação. Oi, pessoal. E aí, galera? A gente tá aqui, esse é o nosso primeiro vídeo, como vai ficar claro em breve. A gente tá começando esse canal para acompanhar uma vida nômade que talvez está começando. E aí a ideia com o canal é a gente registrar nossos momentos, nossas viagens, pelo menos ter um álbum, né, em vídeo do que a gente está planejando fazer e compartilhar as histórias. A gente não posta muito no Instagram, nossa vida, então a gente ficou pensando um pouco como é que a gente vai fazer para ter um registro de vida dessa viagem que a gente vai fazer. Tem muita coisa próxima de acontecer, vamos falar algumas coisas dela nesse vídeo e é isso. Então o canal vai ser literalmente um canal de comunicação com a gente, com nossos familiares, com amigos e amigos que a gente pretende fazer. Com a gente no futuro. Com a gente no futuro e amigos que a gente pretende fazer aí nessa caminhada que vai ser uma longa caminhada. Bom, eu sou a pessoa mais low profile que eu conheço, literalmente, assim. Então é um grande desafio. Gravar coisas é um grande desafio, falar em frente à câmera é um grande desafio. Agora tá sendo um grande desafio. Agora tá sendo um grande desafio, apesar de eu ser muito falante, é muito esquisito. Então, enfim. Bom, como a gente falou, a gente tá iniciando uma vida nômade, essa é a nossa ideia. Vamos ver se a expectativa vai se cumprir no futuro, mas, né. E eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo também, mas cresci no Espírito Santo. E eu morava no Espírito Santo. Foi lá que a gente se conheceu, no caso. Sim. E então a gente começa essa viagem a partir do Espírito Santo. A gente passou um ano, mais ou menos, né, se planejando. Um ano, mais ou menos, planejando. Teve um dia aí que a gente já tinha essas ideias de fazer isso, e aí a vida foi encaminhando para esse ponto e a gente falou, e aí? Por que não? E se a gente fosse? E aí, dali pra frente, a gente já começou a mudar o nosso pensamento e já foi tudo meio que, mesmo que involuntário, mas sempre pensando ali na nossa partida do Brasil, assim. Sim. E acho que vale dizer que a gente não teve um grande planejamento, assim, né? A gente não fez planos certinhos, a gente não planilhou nada, nada disso, né? A gente bateu o martelo de, por que não? E se a gente fosse? E aí foi organizando a vida para fazer isso possível. Mas a nossa ideia é também que a viagem que a vida nômade seja uma extensão da nossa vida comum, né? A gente já trabalhava em casa, né? Então é um grande ponto aí, o ponto principal que muita gente também vende essa ideia de, só vai e tal. A gente não somos herdeiro, infelizmente, mas é isso. Então a gente já trabalhava de casa, então se vai trabalhar de casa daqui do Espírito Santo, ou de São Paulo, ou de qualquer lugar do mundo, dá no mesmo, então por que não ir, né? Isso. E, bom, falando da mudança, a gente morava junto já, há 2 anos. E nosso processo de mudança foi relativamente simples, mas mudança é sempre mudança. A gente vai colocar algumas imagens e fotos e vídeos do processo enquanto a gente está aqui falando. Sempre é mais custoso do que a gente imagina a mudança. Sempre. Mas eu achei que foi tranquilo. Você sair de um lugar e ir para outro é muito pior do que você só sair. Porque quando você só sai, você começa a vender coisa, esse processo de desapego, que eu acho que é o mais custoso, assim, de você começar a ver suas coisas que você comprou, móvel, roupas, enfim, várias paradas que você tem que desapegar porque não tem como você levar. Esse é um processo custoso, mas muito bom, assim, eu acho, você de desapegar de coisas e tal, que você teoricamente não precisa. Isso é muito interessante, eu acho, porque pelo menos pra mim, a gente vendeu praticamente tudo, né, Rubem? A gente vendemos todos os móveis que foi possível vender, a gente vendeu
basicamente móveis, né? O resto a gente meio que doou, assim. É. Então vendemos objetos maiores, fogão, geladeira, cama, sofá, eletrodomésticos e afins, e coisas menores do tipo roupa, coisas de decoração de casa, livros, que eu tinha muito, essas coisas a gente doou todas. E o que a gente não conseguiu vender, que foi bastante coisa também, né? Entre roupa de cama, essas coisas assim, a gente também doou tudo. E aí até sobrar literalmente uma mochila e 2 caixas organizadoras que estão na casa da mãe dele. Mas o que eu ia falar é que eu achei, assim, pra mim a parte mais difícil da mudança não foi desapegar das coisas necessariamente, mas foi me dar conta de que as coisas que a gente tem meio que definem nossa personalidade, assim. Sim. Então, né, os objetos de decoração que a gente tem, os móveis que a gente escolhe, eles não são só coisas que estão ali, né? Eles fazem parte de quem a gente é. E aí meio que se desapegar disso tá quase se desapegando de pelado, você mesmo, assim. 100%, né? Tipo, tem que entender agora uma nova personalidade que tá por vir, enfim. Acho que tem um pouco disso. E aí a gente vai colocando algumas imagens aí, porque como poderia ser um vídeo perfeito da gente narrando enquanto a gente está fazendo as coisas e tal, só como a gente falou, somos péssimos youtubers aí, não vamos falar péssimo, né? Iniciantes. Não sabemos ainda, youtubers, mas éramos péssimos para filmar as social coisas. Medias. Social medias, Então, é isso. Então a gente até tinha essa ideia, e tudo foi mais ou menos como o nosso planejamento para sair, assim, a gente tinha a ideia de fazer o canal, só que não dava muito traçado as coisas, então a gente ia filmando o que dava, tem alguns takes aí de sofá indo embora, a gente desmontando o guarda-roupa, enfim, várias coisas, então a gente resolveu fazer esse vídeo conversando e colocando as coisas acontecendo, já que a gente não conseguiu narrar os fatos durante em tempo real. Em tempo real, até porque é muita coisa acontecendo, família ali perguntando o que a gente está fazendo e as coisas indo embora, a gente desapegando das nossas coisas pessoais, então Despedida com amigo. Despedida com amigo. Eu tinha uma gata também, enfim, né, Kali, uma gata, o pet, que ficou com a irmã dele, isso também foi bastante difícil. Eu sabia que seria difícil, né, mas, enfim, ela é uma gata relativamente jovem, tem 4 anos. Nosso plano inicialmente era levá-la né, para acompanhar a gente, e a gente até chegou, né, a pesquisar, ver o que precisava de documentação, dar as vacinas que ela precisaria ter, fazer documento, mas a gente viu que seria inviável por questões de vigilância sanitária dos países mesmo, né? Seria bem mais complicado do que a gente achou, não vou entrar aqui em detalhes, mas seria bem mais complicado e talvez até traumático para ela, então conseguimos deixar com uma pessoa de confiança, que gosta de pet, que já tinha uma gata, mas foi bastante difícil. Então a gente está em Arraial do Cabo agora, no nosso último dia em Arraial do Cabo, depois de 30 dias aqui. Por que a gente está aqui, né? No último mês ali, mais ou menos, do nosso contrato do apartamento, a gente falou, por que a gente não sai e fica num outro lugar para testar essa vida nômade, né? Um lugar mais perto, que tem um ambiente mais controlado pra gente, mesma língua e tal, pra gente testar, ver se o que a gente tá planejando levar na mochila é o que a gente quer levar mesmo, e começar esse teste da vida nômade, né? Sim, eu já conhecia Arraial, né? Já vim pra cá algumas vezes e eu queria muito que a gente viesse pra cá juntos. É uma cidade que eu gosto muito e que eu já tinha pensado em morar anos atrás, então eu tava bastante triste de fato que a gente não ia vir aqui, pelo menos não nesse momento, né? Visto que a gente não tem muito planejamento de quanto tempo essa nossa primeira etapa de viagem vai durar. E a gente morava num apartamento que era ótimo, mas era muito barulhento. Ficava no cruzamento de 2 avenidas principais e a gente já estava assim, enlouquecendo com tanto barulho de carro, de ônibus, de buzina, ambulância, etc. E isso também foi uma das motivações, né? De, poxa, vamos... e se a gente for para um lugar
para tudo isso que o Luiz falou. Pra gente testar a vida nômade e também para ter um pouco de tranquilidade e conseguir fazer essa transição, digamos assim, né? E foi assim que viemos parar em Arraial do Cabo. Se tem uma coisa que nesse começo de vida nômade que a gente pode recomendar para quem for querer fazer isso, é fazer essa parada de ir morar um mês em outro lugar, em outro estado que seja, outra cidade, e se adaptar com só sobreviver o que tem na mochila e correr atrás de lavanderia porque não tem mais máquina de lavar, enfim, começar essa vida desse jeito e ver o que tem na sua mochila realmente é bom, ou falta coisa, ou tá sobrando coisa. Geralmente eu acho que sempre você vai perceber que tá sobrando coisa. Bom, e aí, agora que a gente está nesse último dia aqui em Arraial, a gente resolveu gravar. Resolvemos gravar, que é o dia que a gente está mais quieto, assim, baixando a adrenalina da viagem e tal. E nossos próximos passos, a gente resolveu ir para Tailândia. Esse é o país que a gente escolheu começar essa vida nômade, né? E não é um país muito surpreendente para quem faz esse tipo opta por esse tipo de vida, né? Porque é um país perfeito para começar, pelo que a gente viu. Então, a gente optou pela Tailândia. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre a escolha. Provavelmente esse vai ser o nosso primeiro vídeo, como a gente falou, a próxima vez que a gente aparecer aqui. Quer dizer, a gente deve editar um videozinho de Arraial, né? Com as coisas. Vamos ver. Talvez. Provavelmente. A gente vai ver se o material que a gente coletou é suficiente para fazer um vídeo, mas a próxima vez que a gente aparecer aqui, provavelmente será no aeroporto, indo para Tailândia já. E aí a gente vai trazer um pouco mais, né, sobre a escolha da Tailândia, sobre o que a gente pretende fazer e próximos passos de modo geral, assim. Então é isso. A gente aparece por aqui. Falou.